No programa de hoje, nós vamos responder a uma pergunta muito importante. Será que ainda vale a pena contribuir ao INSS após tantas mudanças que ocorreram? E se eu contribuir e não conseguir me aposentar? Não seria melhor só aplicar em algum tipo de previdência privada? Se você está com essas dúvidas, esse programa é para você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jersey Stewart e você está no meu canal Finanças em Família. E os problemas financeiros para as pessoas que têm família precisam ser considerados de um jeito específico, não é? Pessoal, eu resolvi trazer esse assunto por dois motivos. Um deles foi que 2 semanas atrás, eu fiz um programa falando sobre a necessidade de investir para uma aposentadoria complementar, pois o INSS está com problemas. Uma de nossas seguidoras deixou o seguinte comentário: eu me preocupei sim com a minha aposentadoria e por esse motivo eu fui aumentando o meu recolhimento até 5 salários. Achei que estaria segura, porém com o passar do tempo o valor foi abaixando e hoje só recebo 1 salário. Isso não é uma injustiça? Além disso, um especialista em finanças deu uma aula sobre os tipos de previdência privada aqui no YouTube e eu assisti, porque ele é realmente muito bom e entende muito mesmo sobre finanças. E ele já está com uma carteira milionária de investimentos. No decorrer do programa, uma pessoa que estava assistindo perguntou a esse especialista se ele deveria continuar contribuindo para o INSS ou deveria investir em previdência privada. Essa pessoa no passado tinha sido CLT e agora ia abrir uma empresa, iria ser PJ. Então essa pessoa que era CLT e agora iria ser PJ perguntou se deveria abandonar o INSS e somente investir em previdência privada para a sua aposentadoria. E sabe o que o especialista respondeu? Ele respondeu que sim, que vale a pena sair do INSS e investir em previdência privada. Você concorda com esse especialista? E você quer saber a minha opinião? Bem, eu tenho uma posição definida e eu vou dizer para vocês qual é a minha opinião. E para responder, eu vou estruturar este programa em 3 partes. Primeiro, o que são fundos de previdência e quais os tipos de previdências privadas que existem. E segundo, previdência do Tesouro Direta, que é o Renda Mais. E terceiro, baseado nestas informações, eu vou te falar qual é a minha opinião. Porque não adianta eu falar um sim ou um não, sem embasamento. Porque aí seria uma opinião muito rasa. Por isso, sem mais enrolações, vamos à primeira parte. O que é um fundo de previdência privada? Fundo de previdência privada é um produto oferecido pelo mercado financeiro que acumula recursos de acordo com aportes realizados e o rendimento dos juros compostos. A previdência privada tem seu próprio órgão regulador, que é a Superintendência de Seguros Privado, a SUSEP, vinculada ao Ministério da Economia e responsável por regular e fiscalizar o mercado de seguros e previdências aqui no Brasil. No caso da previdência privada, o dinheiro aplicado é usado pela instituição financeira para investir em outros produtos escolhidos pelo gestor do fundo. O valor acumulado corrigido pode ser resgatado no final do período escolhido, de uma só vez ou como um salário mensal, dependendo do investidor. Quais são os tipos de previdência privada? Basicamente, existem 2 tipos de planos de previdência privada. O primeiro é PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. O segundo é o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Vamos falar um pouquinho sobre o PGBL. Considerada a opção mais indicada para quem declara o imposto de renda de forma completa, todos os depósitos feitos no PGBL durante um ano podem ser abatidos
em até 12% da renda bruta anual. E por isso, quem faz a declaração simplificada não tem vantagem nesse tipo de aplicação. No futuro, o IR será calculado sobre o montante acumulado. Quer dizer, o IR será calculado sobre o valor investido mais a rentabilidade. Ele é o único tipo de investimento que tem essa particularidade. Além disso, quem escolhe esse tipo de previdência precisa ser contribuinte do INSS, de uma dessas duas formas, ou como funcionário de uma empresa, que no caso já é obrigado a contribuir ao INSS. Já para profissionais autônomos e trabalhadores que prestam serviços eventuais a empresas sem vínculo empregatício, é necessário fazer a inscrição na Previdência Social por meio do site do INSS e pagar mensalmente a guia da Previdência Social. Vamos falar sobre VGBL. Diferente do PGBL, este título não tem suas contribuições abatidas da renda bruta anual na declaração do IR. Logo, a tributação é aplicada sobre a rentabilidade obtida. Portanto, a recomendação é que o VGBL só seja escolhido por aqueles que fazem a declaração simplificada do imposto de renda. Categorias disponíveis. Outro fator que deve ser analisado ao optar por um fundo ou outro é a estratégia de investimentos utilizadas pelo gestor responsável. Existem estratégias mais conservadoras e outras mais arriscadas. Mas é importante lembrar que, quanto mais arriscada, maior será a sua volatilidade. Isto é, maior a chance de gerar lucro ou prejuízo. Para escolher o melhor fundo de previdência privada, é necessário avaliar o perfil do investidor e os objetivos que tem em vista. Confira onde aplicam os principais tipos de fundos: renda fixa pós-fixados, renda fixa pré-fixada, inflação, com variação híbrida, multimercados macro e ações. Tributação. Depois de escolher o tipo de previdência e de plano, é possível definir também o regime de tributação no plano de previdência a ser iniciado. Neste caso, existem dois regimes de tributação: tributação progressiva e tributação regressiva. A primeira conta com faixas de imposto de renda crescentes de acordo com o aumento do valor do montante, benefício auferido ou resgate do plano. Assim, a alíquota do IR também pode aumentar em até 27,5%. Já a segunda não leva em consideração os montantes acumulados, mas sim o tempo de cada aplicação. No entanto, a alíquota inicia em 35% e pode decrescer até 10%. Após 10 anos, cai para 10%. Cada aporte efetuado tem a sua própria alíquota dentro do prazo estabelecido. Vale a pena investir no fundo de previdência privada? Antes de escolher o melhor fundo de previdência privada, é importante conhecer as vantagens e desvantagens de contratar este produto. Vamos às vantagens. Os aportes podem ser abatidos do IR anualmente se o investidor fizer a declaração completa do imposto de renda. Depois de 10 anos de investimento, o valor a ser tributado no IR será de apenas 10%. É possível trocar de fundo e seguradora sem o pagamento de resgate IR. Os resgates podem ser efetuados tanto mensalmente quanto de uma única vez, no final do período do acúmulo. Em caso de falecimento do investidor, o fundo de previdência privada não entra no processo de inventário e testamento. O valor pode ser deixado para um único herdeiro, caso esse valor não seja maior que 50% do patrimônio do investidor. É importante que o investidor analise essas regras de vontade antes de fazer o investimento. Desvantagens.
Todos os planos têm taxas, como, por exemplo, a taxa de administração cobrada pelo gestor. Se surgir algum imprevisto e for preciso resgatar no curto prazo, existe a possibilidade de ter que pagar mais tributos que o necessários. Como todo fundo tem um período de carência, o investidor pode ter perdas se precisar do dinheiro a curto prazo. Como a rentabilidade de cada plano depende da composição dos investimentos do fundo, não se tem controle se será alta ou baixa. O ativo não conta com a cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Logo, o investidor não tem acesso a essa proteção de capital. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Tesouro Renda Mais. Ele é um título para quem deseja se aposentar e receber a renda do valor acumulado e precisa ser investido por pelo menos 10 anos para começar a valer a pena. O título vai funcionar da seguinte forma: no site do Tesouro Direto, você vai responder o valor que tem para investir, quanto deseja se aposentar e quanto você quer receber de renda da sua aposentadoria. Depois disso, a calculadora do Tesouro Direto vai te dizer quanto você vai precisar investir por mês durante o prazo de acumulação para depois poder usufruir da sua aposentadoria. Você vai separar o seu investimento em duas partes: a acumulação e a renda. A parte da acumulação é o período que você vai acumular patrimônio fazendo os seus depósitos mensais. O investimento vai ser feito em NTN-BS, com vencimento 2032, 2035, 2040, 2045, 2050, 55, 60 ou 2065. Por enquanto, vão ser estes 8 vencimentos disponíveis. Dependendo de quando você vai querer se aposentar, o Tesouro vai lhe indicar qual título é mais indicado para você. No período de acumulação, você vai receber IPCA mais juro fixo, que garante um ganho real do seu investimento, que é o ganho acima da inflação. No período de renda, você vai usufruir do seu investimento feito. Você receberá 240 parcelas iguais de renda durante 20 anos para compor a sua aposentadoria. Vale lembrar que essas parcelas serão corrigidas pelo IPCA mensalmente. E quais são os custos? Vale lembrar que há custos e estes devem ser analisados antes da contratação. E a tributação? O imposto de renda segue a mesma tabela de renda fixa. Você só paga IR sobre o valor que receberá de juros. Liquidez. Você pode comprar e vender os seus títulos quando quiser, pois eles terão liquidez diária. Mas fique atento, porque a ideia é ficar com eles até o vencimento. Outro ponto importante é que o investimento do Renda Mais tem carência de 60 dias. Antes disso, não é possível resgatar. Para finalizar, lembre-se, compare os dois tipos antes de investir. E, se necessário, consulte um profissional especialista em previdência para você investir com segurança. Agora que você já conhece as opções disponíveis no mercado para a formação de uma aposentadoria, vamos voltar à pergunta do começo. Mas antes de eu responder, se você já está gostando dessa discussão até aqui, você poderia deixar um like para que o conteúdo chegue a mais pessoas, não acha? Assim, todos vão ter embasamento para esse assunto tão importante. E agora sim, voltando para a pergunta do dia. A pergunta é: será que ainda vale a pena contribuir ao INSS para formar a minha aposentadoria? E a minha resposta é sim, vale a pena. Isso mesmo, amigo, eu respondo sim. Vale a pena contribuir para a Previdência Social, apesar de todos os problemas atuais e futuros do INSS. A posição do nosso canal é sim. Não saia do sistema de previdência do governo. Continue no INSS. E agora, como prometi, vou dar os meus motivos
para a minha resposta. Primeiro, a Previdência Social, ou INSS, oferece ao seu contribuinte várias garantias como auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, além das aposentadorias. Quer dizer que, apesar das reformas, se você está inserido na Previdência Social, seja como funcionário ou como MEI, você terá direito a outros benefícios, além da aposentadoria. E quem nos garante que nós algum dia não vamos ficar doentes ou sofrer um acidente? A Covid-19, terrível, que incapacitou muita gente de trabalhar. Todos estamos sujeitos a esses infortúnios. Se você ficar doente, mesmo tendo uma reserva de emergência, você tem a tranquilidade de receber um valor sem preocupações. E além do mais, o INSS também existe para os momentos bons, como no caso de uma gravidez, não é mesmo, minhas amigas? O salário maternidade dura 120 dias, ou seja, 4 meses para cuidar do seu bebezinho, antes de voltar às suas atividades, é claro. Eu sei que pode parecer pouco, mas sem estar inserida no INSS, você não teria nem esses meses. O especialista em finanças aconselhou a pessoa, antes de sair do INSS, que fizesse um seguro de vida ou renda. O seguro de vida eu já conheço um pouco, mas o seguro de renda eu não conheço. Esse seguro tem o nome também de seguro de incapacidade temporária. E nós não vamos falar nele, porque não é o ponto. Talvez no futuro eu pesquise e traga aqui alguma coisa sobre isso para você decidir se vale a pena ou não fazer esse tipo de seguro. Mas eu acho que um seguro, por melhor que seja, não consegue conceder todos os benefícios do INSS. E esse é o primeiro motivo de eu não aconselhar você a largar o INSS. O segundo motivo é a falta de educação financeira. Você já tem conhecimento suficiente para gerir os seus recursos com eficiência? Sabe com certeza qual o melhor fundo de previdência ou outro investimento para ter recursos para uma aposentadoria tranquila? Aqui nesse canal, nós estamos passando para você as características de cada tipo de investimento, mas para complementar a sua aposentadoria e não para substituir o INSS. Porém, o que aconselho fortemente é: se você é autônomo, antes de aumentar a sua contribuição ao INSS, consulte um contador ou um advogado especialista em assuntos previdenciários. Não vá aumentando a sua contribuição por conta. Consulte sempre um bom profissional para não ter surpresas desagradáveis no futuro. Mas eu sei que você ainda tem uma duvidazinha lá no fundo da sua mente. Eu sei que você tem. Pode perguntar, vai, pergunta aí. Eu sabia. Você está morrendo de vontade de me perguntar, né? Mas, Jersey, se esse influencer que entende demais sobre investimentos, só trabalha com finanças e é rico, milionário de tanto investir, se ele abandonou o INSS, quem é você para discordar dele? E eu respondo: não, eu não discordo dele de jeito nenhum. E assim que eu for um especialista em finanças, não precisar trabalhar mais porque já sou milionário, eu também vou parar de contribuir ao INSS. Mas, enquanto esse dia não chegar, eu continuo sim na Previdência Social. E agora eu quero saber de vocês qual a sua opinião agora. Você pensa igual a nós aqui ou discorda totalmente? Conta aqui para nós se você é um funcionário ou PJ. E como está o seu planejamento para a sua aposentadoria, para nós entendermos como está a situação de nossos seguidores. Agora, se você está gostando do nosso conteúdo, você deveria se inscrever, não é mesmo? Assim, vocês nos estimulam a sempre procurarmos informações e conteúdos relevantes que ajudam mesmo as famílias do nosso país. Nós agradecemos muito a todos vocês que nos assistem e por vocês nós procuramos sempre melhorar este canal. Muito obrigado, fiquem bem e até o próximo.